Os Himalaias são uma região sagrada no Nepal, o lugar mais alto do mundo, onde a cultura se entrelaça com a espiritualidade. Do you live here? Yes. Wow, it's very cold up here. Ele vive aqui, ó, ele dorme aqui, a cama dele. Só que ele deve fazer fogo, né? Pra se esquentar também, né? Porque aqui em cima é bem mais frio. Por isso subir essas montanhas é como peregrinar. É o encontro com o divino. É sentir a imponência da natureza ao mesmo tempo em que nos conectamos com ela. Foi coincidência, hoje é o ano novo nepalês. Hoje eles estão completando o ano 2083, cara. Happy New Year, my friend. Happy New Year. Nessa altura, eu já tô sentindo muita falta de ar, cara. Cada 5 degraus que eu subo, eu tenho que parar. Foram 5 dias de trilha, 5 dias presente. Presente no momento. E a cada dia eu estava mais perto do cume. Juntei forças para continuar e não desistir. Porque eu queria chegar lá em cima. Queria ver toda essa beleza impressionante dos Himalaias. Bom dia, meus amigos. São 7h15 da manhã. Já estou na ativa aqui, já estou com a mochila nas costas. E esse aqui é o meu guia Bidur. Hello, namaste. O plano é o seguinte, a gente vai pegar um jeep, tem que pegar um jeep até um lugar para começar a trilha, né? E esse jeep vai nos custar em torno de 4.000 rupees. O Jeep nos deixou aqui, que é o fim da linha, cara. Agora, só caminhando para continuar a trilha. E aí aqui tem um café. A gente vai tomar café da manhã antes de começar a subir aqui a trilha. Olha, já dá para ver a vista da Annapurna aqui, ó. Cadeia de montanha. Olha a vista que tem daqui, cara. Ali é a Annapurna. Chegou aqui o nosso café da manhã. Vamos comer um omelete. Então, galera, isso aqui é o Bidur, o meu guia dessa trilha. Bidur, first, the total trek will be how many days? It's 5 days. 5 days, something like 3 days to go up and then 2 days to go down. To the top, it's a viewpoint from where we can see the Annapurna panoramic view with a fish tail. Uau. Yeah. E para quem tiver interesse em fazer essa aventura, né, não é nada impossível, você pode contactar o Nepal Everest Trek. Eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo e eles podem organizar tudo isso aqui para vocês.
Hello. E hoje a gente vai caminhar em torno de 3 horas mais ou menos para cobrir mais ou menos 8 quilômetros. E a gente vai estar saindo de uma altitude de mais ou menos 1.500 metros e vai para uma altitude, quando a gente terminar o dia hoje, a gente já vai estar numa altitude de 2.250 metros. Ah, ok. How high every day we are going up. That's interesting. Yes. Times 1 kilometer takes you more than 2 hours. Yeah, that's why it doesn't matter the distance, right? Distance, kilometer. Yeah. It's matter how high you are going every day. And even more than that, maybe how many hours it will take. Yeah. How many hours does it take? Exactly, yeah. Por isso que é interessante a contratação de guias, cara, porque a gente acaba, não só pela segurança, mas também pelo tanto de informação que a gente consegue, né? É que a gente chegou num lugar que é meio que um ponto de apoio, né? Tem alguns quartos aqui para alugar. Aí tem uma vendinha lá na frente, ó. Aí tem um quiosque para comprar alimentos. Tem banheiros aqui também. Uma senhora, namastê! E ela deve ser a dona do hotel aqui e do ponto de apoio, né? Namastê! Hello, what's your name? My name is Samia Mandari. Samiel Andari? I'm Hugo. Nice to meet you. E aquela linda flor lá, cara, ela é muito especial aqui, porque ela só aparece uma vez no ano só, por apenas 3 semanas. A gente veio na hora certa, né? E aqui chegamos numa pequena vila. Namastê. Olha, eles têm plantação. Várias pousadinhas, ó, com restaurantes. Olha essas flores. Pode ver uma vila dessa, tem bastante infraestrutura, né, já. Mas a gente está bem perto ainda, né, do começo da trilha. Namastê. E aqui estamos chegando no checkpoint. Eles vão checar se a gente pagou a permissão para entrar aqui no parque, porque isso aqui tudo fica dentro de um parque que é o Annapurna, Parque Annapurna. E outro hotel aqui, ó, pousada, né? Mas olha só que flores lindas. A vista já tá ficando boa. Olha.
Mais uma guest house, ó. Uma pousadinha. Eu tô percebendo que a cada 20 ou 30 minutos tem uma daquelas... Tem pelo menos uma guest house, né? Uma pousadinha, um restaurante, né? Às vezes chega a ser uma vila, né? Ou seja, é uma caminhada bem segura, né? Porque se aconteça o que acontecer, tem sempre um ponto de apoio, assim, né? Uma pousada, um restaurante, né? A gente parou um pouco para descansar ali por uns 10 minutos. Eu tô todo suado, cara. Tá friozinho, mas só que a gente começa a fazer exercício, né? E vai ficando cada vez mais quente. Olha essa vista. Tá ficando um pouco nublado, né? E eu não tenho... Esqueci de trazer capa de chuva. Mas de acordo com meu amigo aí, tem lugar para comprar nesses restaurantes e pousadas no caminho, sempre vendem, né? Olha lá o pico da montanha lá em cima. É que a nuvem tá cobrindo grande parte, né? Mas dá pra ver um pedaço lá. Era pra gente conseguir ver lá a montanha. Só dá pra ver a pontinha dela, né? E aqui a gente acabou de passar por mais uma vila que se chama Pitanderali. Pitanderali. Já estamos bem alto. E, cara, essa trilha praticamente só sobe, cara. Até sinto o ouvido um pouco entupir às vezes, assim, sabe? E agora já são 10h45 da manhã. E a gente andou já 2 horas, né? E estamos a mais ou menos 45 minutos a 1 hora ainda de distância de onde a gente vai dormir hoje. Vai ser um desses tea houses, assim que eles falam, né? Essas pousadinhas, né? No meio do caminho. Ó, mais uma pousada aqui. E a gente já consegue ver lá no topo, naquela colina lá, a pousada que a gente vai ficar hoje à noite. Olha que interessante. Os caras são nepaleses e pediram informação pro meu guia. Que tem uma bifurcação aqui, né? Tem 2 caminhos, né? Tem a placa aqui, mas tá meio confuso, né? Mas os caras, ó, são um local e se perderam. Were they lost? Yeah, and they don't know the way because they have to go Landruk. Landruk is somewhere down here, and they are just going up. Yeah, they're porter. They work carrying the baggage, right? in the mountain.
They don't know much the direction because you just carry the things, right? Okay, I see. Interesting. What a beautiful bird. A cor desse pássaro é linda. So the dog helps to take care of Sheep. the sheep. You're a good boy, huh? You help them. E o Bidur falou que o cachorro ajuda o cara lá a tomar conta das ovelhas. Olha só, ela até sobe na árvore. São muitas, cara. Oi. Namastê. E eu sinto assim um perfume de vez em quando, bem de flor assim, sabe? E é um perfume que eu sentia muito nos templos, quando eu visitei os templos. E eu achava que era algum incenso, mas agora eu sei que eram as flores que eles colocam na oferenda do templo que tinha esse cheiro, porque eu tô sentindo aqui agora. E são de flores. Nossa, que delícia de cheiro. Já estamos bem perto do alojamento que vamos dormir hoje. Olha, acho que é o primeiro dia, né? Primeiro dia é mais difícil. Tô sentindo, não tanto as pernas, mas mais assim, fôlego, né? Estamos chegando em algum lugar ali, ó. Eu tô achando que é ali já, que a gente vai dormir hoje. Hey Bidur, is it here where we're going to stay tonight? Yeah. Oh, cool. De acordo com o Bidur, a gente está a 2.300 metros de altura. E essa é a pousada que nós vamos ficar hoje à noite. Olha a vista. Dá pra ver que lá em cima já tem outro hotel, ó. Ele vai mostrar o quarto. Aqui. Let me take the shoes. Não? Ok. Ok, esse é o quarto, ó. Bem simples, mas é tudo que a gente precisa. E aqui tem uma vista bem legal, ó. Pena que tá um pouco nublado, mas quem sabe mais tarde fica melhor. Porque ainda são meio-dia agora, cara. Ou seja, vou poder passar o resto do dia aqui relaxando e curtindo essa vista. Aí chegou minha comida, pedi dal. O dal é uma sopa de
de lentilha, né? Vem com arroz, uns vegetais com curry aqui. Aí tem essa casquinha frita também, que é muito bom. E várias outras coisinhas aqui, ó, uns legumes cozidos. Comida muito fresca, tem um gosto de comida fresca, sabe? Os temperos bem realçados dessa sopa, então. Agora uma masala tea agora. Então, esse masala tea, né, esse chá de masala que eu tomo muito aqui, e que é muito tradicional aqui, ele é o leite com esse tempero masala. E esse tempero masala, ele é usado na comida, né, normal. Mas aí com o chá, a gente põe açúcar, fica um gosto diferente, completamente diferente e delicioso. E o quarto parece ser um lugar bem quente, né? Ele já é preparado para aguentar frio. Eu tava olhando aqui, ó, além de ter o carpete aqui, embaixo dele, ó, tem uma espuma. Eu acho que é para segurar mais ainda, né, o calor. A cama é boa, tem bastante cobertor. Eles são bem grossos, ó. Fala galera, bom dia. Amanheceu um dia ensolarado, como vocês podem ver, mas ali perto das montanhas, né? Tá meio encoberto ainda, mas eu acho que ao decorrer da manhã vai abrir mais o tempo e a gente vai poder ver melhor as montanhas, né? E ali é a Annapurna Sul, tem mais ou menos 7.200 metros de altura essa montanha, cara. A gente tá indo naquela direção. Então vamos lá, vamos começar a nossa caminhada, segundo dia de caminhada. E hoje vai ser um dia um pouco mais puxado do que ontem. Um pouco mais não, o dobro. Ontem a gente andou 3 horas mais ou menos, mas hoje a gente vai andar em torno de 6 horas. Ontem a gente andou só na parte da manhã, e hoje a gente vai andar a parte da manhã, almoçar e depois continuar andando mais algumas horas. E eu acabei esquecendo de mostrar o banheiro, né, da hospedagem. Existe um banheiro, né, que é comunitário, alguns, né, acho que são 5 banheiros comunitários, e tinha água quente, acho que a gás, e a eletricidade do alojamento, parte vem de painéis solares, mas também tem eletricidade, cabos, eu vi cabos que chegam no lugar, então eles não são 100% energia solar. Outra coisa boa de ter um guia, né, é que ele sabe os melhores pontos de apoio para ficar, as melhores hospedagens, sabe? Eu estava conversando com ele. E também, sabendo isso, você vai saber as hospedagens que tem boas comidas. Eu digo boa não só de sabor. É que pode acontecer uma intoxicação alimentar, né? Imagina ficar doente no meio da trilha. Não seria bom.
De acordo com o que o Bidu falou, a gente vai pegar um trecho agora bem íngreme, próximos 15 minutos, muita subida. Vamos lá. Chegamos aqui num ponto de apoio para descansar um pouco. E agora, como é primavera, tá cheio de flores. E aquela vermelha ali é a rododendro. Tem de várias cores, né? Terminamos a parte de muita subida. Olha, foi difícil, hein? Deu para cansar bastante. Tô suando. Segundo ele, agora o terreno vai ser um bom tempo assim plano. Opa, parece que chegamos aqui em mais um ponto de apoio. Parece que tem uma pequena pousada aqui. Como vocês podem ver, tá um nevoeiro, né? Quanto mais a gente sobe, mais esse nevoeiro fica intenso, né? Infelizmente assim a gente não consegue ver, né? Os picos das montanhas nevados, né? Mas quem sabe mais tarde fica melhor. Fui comprar água aqui e aí fiquei sabendo que daqui para cima não pode mais comprar água de garrafa de plástico. Você tem que encher a sua garrafa da água fervida, né? Isso é para proteger o meio ambiente, né? Aí você compra água fervida. Thanks so much. How much are on you? 100. Já vai fazer 1h30 que a gente tá andando. Só que agora tá bem melhor, tá mais plano. Mas a névoa continua. Mas é assim, né? Tipo, topo de montanha, sempre a gente nunca sabe como é que vai estar o clima, né? Eu esqueci também de explicar sobre os alojamentos que a gente vai ficando no caminho. Eles cobram em torno, por exemplo, esse último que eu fiquei foi 1.000 rupees pela noite, pelo quarto, né? E aí você vai consumindo ali no restaurante, eles vão marcando. Aí eu eu almocei lá, né? Porque a gente chegou na hora do almoço. Depois eu jantei, tomei café da manhã. Café da manhã hoje eu comi aveia, porridge que eles falam, né? E aí toda a conta com a estadia e todas essas 3 refeições deu 2.650 rupees.
E aqui estamos chegando em outro pequeno hotel. No caminho aqui, tem que passar do lado do hotel. Paramos para descansar aqui um pouco. Tá meio difícil, cara. Pensar que a gente não chegou nem na metade do que ainda tem que caminhar no dia. Aqui chegamos em mais um ponto de apoio e aqui vamos almoçar. Já são 11h30 da manhã e olha, tá sendo difícil, hein? Eu não imaginei que eu ia sofrer tanto assim. É que há 12 anos atrás, eu era 12 anos mais novo, né? Mas eu vou chegar até o fim. Aqui tem uma pousada e um restaurante. A gente vai almoçar aqui agora. Chegou aqui o meu prato predileto aqui do Nepal, que é esse set de vários tipos de coisa, né? Arroz, tem a sopinha de lentilha e várias outras coisas, como tem também o couve-flor aqui no curry. E vários outros legumes aqui. Continuando agora a nossa caminhada. Agora é meio-dia. De acordo com o meu amigo Bidur aqui, a gente vai chegar... A gente tem mais 2h30 de caminhada até chegar onde a gente vai dormir hoje à noite. Vamos lá, falta pouco. A gente já está na metade praticamente. Olha, esse cara aqui, ele é um carregador, ó. Algumas pessoas pagam para os carregadores levarem as mochilas, né? Estou exausto, ainda bem que só falta 1h. Eu vou indo bem devagarzinho, é por escada, né? Então, degrau por degrau, o negócio é achar o seu ritmo. Não dá para ir mais rápido do que o seu batimento cardíaco, né? Depois que você acha seu ritmo, é só ir, degrau por degrau. Aquele ali é mais um carregador, ó. Imagina o peso que eles têm que carregar, cara. Já tá difícil pra mim carregar essa mochila que eu tô aqui. Eles estão carregando tipo mais do que o dobro do peso. É preciso várias paradas para descansar
Creio que a cada 15 minutos eu tenho que parar. E já estamos a 3.000 metros de altura, mais ou menos. Eles falaram que carregam em torno de 35 quilos cada um nas costas, cara. E a minha mochila deve ter o quê? 10 quilos, mais ou menos. Você vê, né, cara? A força que tem que ter. E eu tava conversando com eles, eu perguntei qual que era a dieta deles. Eles falaram que come só arroz e lentilha, comida vegetariana, cara. It's incredible. Eu tava aqui conversando com o Bidur sobre esses carregadores, né? E ele me falou que para eles carregarem a sua mochila, você tem que pagar $25 por dia. Por isso que às vezes eu vejo as pessoas fazendo a trilha sem nada ou só com uma mochilinha bem pequena, sabe? É que eles pagaram para eles carregarem, né? Eu até pensei em pagar, né, para um carregador levar minha mochila, sabe? Eu tenho equipamento de filmagem, né? Mas aí eu pensei, eu pagar uma pessoa para levar minhas coisas, eu acho que o maior ensinamento numa trilha é você conseguir levar o que você tem, que assim você aprende a ter menos. Não sei se já perceberam, mas esses sinais aí na árvore indicam a direção, né? Is it here that we're going to sleep? Yeah. Oh, really? You already arrived? Yeah, we arrived here. Finally, we got it. We made it. There is So this is a village or just a point? this is just a point, low camp. Okay? Low camp. Here's the low camp. Camp. Okay. Camp means there is only limited hotel. It's the meaning. Okay. Camp means there is no more place to. After here, then it's gonna be a long walk Yeah, long. for tomorrow. Yeah. É isso, galera. A gente chegou finalmente por hoje. A gente chegou no ponto final de hoje. Estamos em torno dos 3.000 metros de altura. Hoje a gente subiu 700 metros, cara. Então foi bastante. Pra mim foi um dia bem difícil. Mas pelo menos agora vamos descansar, né? Nossa. How are you? Good, thank you. You don't know me. I'm trying to think where I saw. Try your best. In the office. Yeah. Ah, Yeah, man. of course. Yeah. Yes, in He's Kamindu. He's my brother. E agora é o quê? 1h30 da tarde, mais ou menos. Veja a hora de descansar, cara. Eu acho que foi o maior desafio da minha vida. Foi chegar aqui, cara. Ok. Esse aqui é o nosso hotel, ele falou. Realmente aqui. Namastê. Tomar um banho agora, cara, nesse frio. Pelo menos tem chuveiro quente aqui.
A chuveira quente, ó. Muito bom dia, meus amigos. Aqui de 3.000 metros de altura, começando o terceiro dia de caminhada. Esse é o terceiro dia da trilha, né? E hoje, finalmente, a montanha parou de ser tímida e apareceu pra gente ali, finalmente. Olha só que interessante, a mesa tá com gelo em cima, congelou a mesa e a blusa que ficou ali. Eu dormi muito bem essa noite, não poderia ter sido melhor, cara. Colchão muito confortável. É importante a gente dormir bem quando a gente tá fazendo umas trilhas assim, né? A gente poder ter energia, né? E hoje vai ser um dia de sol, pelo jeito. Então, melhor ainda, para melhorar o humor também, né? E é assim, ó, através dos animais que chegam os mantimentos para cá, né? Muitas vezes são as próprias pessoas que trazem, né? Nas costas, mas a maior parte dos mantimentos e coisas para chegar até aqui vem assim, ó, os animais. E o meu café da manhã hoje está sendo aqui, ó, batata cozida, ovo cozido, aí tem uns pães aqui, para colocar mel, tem marmelada de frutas e o meu chazinho com leite. E agora sim, começando o terceiro dia de caminhada. Hoje o objetivo é subir mais ou menos 500 metros. Ontem a gente subiu 750. Ontem foi difícil, hein? E aí hoje a gente vai chegar no High Camp, o acampamento alto. Passo por passo, né? Depois eu conto o próximo passo, né? Que é depois do High Camp a gente vai fazer o ataque pro cume, né? Mas isso aí vai depender da minha situação física. Segundo o meu guia falou, né? Tem que ir se adaptando à altitude. Por isso que a gente tem que ir bem devagar. Uau, olha lá. Dá pra ver a montanha daqui já. Já começamos a ver neve, gente, olha só.
Uau! Olha essa vista, gente. Chegamos aqui num ponto, cara, que tem uma vista fascinante. Essa aqui é a Annapurna, o lado sul da montanha Annapurna. E ela tem 7.200 metros de altura. A gente não está indo nessa direção, a gente está indo fazendo a trilha do Mar de Himal, que é outra, né? Mas a gente já vai ter sempre a vista da Annapurna. Mar de Himal é this way, right? Yeah. Uau! Olha a beleza desse lugar, cara. Que coisa mais linda. Essas flores contrastando com as montanhas nevadas no fundo, olha. Sahana bhavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai. Tá vendo aquela montanha mais baixa lá? Que é verde? Então, a gente vai subir até ela e depois ir andando pelo topo dela até chegar no próximo acampamento, lá no próximo alojamento, que vai ser lá onde está tudo cheio de nuvem. Ali tinham vários iaques, esses animais aí, e todo o leite que a gente toma por aqui nas montanhas, o queijo também vem desse animal. Ó, já tô começando a ver mais e mais neve, ó. Andou nevando muito aqui pelo jeito. E é incrível como o clima muda muito rápido aqui em cima, sabe? Não só o clima, mas como a visibilidade. Do nada, a névoa vem e cobre toda a vista. E de repente, 5 minutos depois, você já consegue ver a montanha, sai o sol. Doideira aqui em cima. É bem intenso, né? Muita mudança, né?
Essa área que a gente tá aqui tá bem nublado, sabe? Mas lá em cima, ó, interessante, tem momento que lá em cima, nas partes mais altas da montanha, abre o tempo. E aqui fica nublado. E tem momentos que é o contrário. O Bidur parou aqui para tomar um chazinho. Hello, how are you? Namaste. This village name is Badal Dada in Nepali. If you see in English, Badal means cloud, Dada means hill. It's a cloudy hill. Most of the time, the clouds is coming from the down part. You will have above from the cloud. This is exactly which is the name of the village right now. E aqui agora a gente está andando num lugar plano, só que é no topo de uma montanha, de um morro, né? E a gente vai andando agora por cima desse topo dessa montanha até chegar no alojamento de hoje. Cheguei num lugar aqui que a vista é realmente de tirar o fôlego, cara. Quando o sol vem é outra, ou seja, quando a nuvem sai, na verdade, é outra coisa, muda muito. Até a nossa vibe melhora. E lentamente a gente vai subindo mais. E agora sim eu diria que já estou sentindo mais a altitude. Estou sentindo alguma coisa já de altitude, assim, só agora que eu comecei, mas bem pouco. Os ouvidos também. Por isso que é importante a gente ir subindo aos poucos, né? Fica no alojamento, anda no máximo 6 horas no dia. Ou isso depende também de quantos metros que você sobe por dia, né? Então toma muito cuidado com isso. E se a gente vai devagar, a gente não sente os maus da altitude, né? Cheio dessas flores aqui.
What's the name of this flower? Forgot. Huh? Rhododendron. Rhododendron. It's blossom only in springtime. Made of in a mountain. Beautiful. And there's so many of them around. Sobre a hospedagem de hoje eu não falei, né? Foi 1.000 rupees pela hospedagem. E aí teve o almoço ontem, a janta, o café da manhã hoje. E daí tudo junto deu 3.250 rupees. Ó, agora tá ficando bem nevado o lugar, viu? Acho que daqui a pouco a gente vai ter que usar os crampons. Agora sim a paisagem tá ficando branca, hein? Olha isso. O negócio é que o pessoal vai pisando cada vez mais na neve. E aí ela vai ficando compacta e dura, né? E fica muito escorregadio assim, cara. Fica muito perigoso. Por isso que tem que usar aquelas travas, né, de metal. त्यसलाई लाग्छ Cara, a gente tá muito alto já. Muito alto. A gente deve estar já uns 3.500. Ficou muito nublado e tá começando a ficar bem frio. Mas vamos lá. Chegamos aqui no alojamento. Aqui tem um restaurante, né, e o alojamento. Não sei se é aqui que a gente vai ficar hoje à noite. Mas eu preciso de um descanso. A visibilidade está bem difícil. Hi. Hello, how are you? Namaste. We are good. How are you feeling? I'm feeling okay actually. Yeah? Not feeling the altitude or anything like that. No. So the plan is stay here for lunch or something?
And then we continue walk a little bit more. No, this is the hike. Yeah. Ah, this is the where you're staying today. Yeah. From here, no more lodges up. Ah, No more okay, I restaurants, see. right? See, so this is the final stop to sleep. Yeah. And then tomorrow we do the final attack. I'm excited for tomorrow actually. Criançada tem criatividade. É isso então, terceiro dia de trilha, a gente terminou já. E o plano para amanhã é atingir o cume da montanha, que é o final dessa trilha, que é o Mar de Himal. E amanhã, por isso a gente vai acordar bem cedo, acho que umas 4 da manhã, para pegar o nascer do sol lá em cima. E depois voltar. Ou seja, a gente não vai precisar levar nossas mochilas, né? Vai ser mais leve, mas esse trecho ele é bem íngreme. Serão 2 horas, pura subida bem íngreme. E esse alojamento, cara, ele é o último alojamento antes do pico da montanha. Ou seja, todo mundo vem para cá, aí daqui eles fazem a última escalada, né, até o pico da montanha. E esse aqui, esses alojamentos, né, que são alguns dos alojamentos aqui, são tudo por energia de painel solar, né? E a montanha tá bem tímida lá, querendo aparecer. E de vez em quando aparece assim, ó, mas só que é muito rápido, cara. É muito interessante como muda, né, a paisagem em questão de minutos. Tava tudo encoberto agora há pouco e agora já tá, ó. Já abriu e aparece toda a montanha. Por exemplo, há 5 minutos atrás já não dava para ver a montanha. E agora já dá para ver quase as 2 montanhas aqui já. E amanhã a gente vai bem lá naquele cume, ó. Vamos ver o nascer do sol bem lá, ó. Ó, aqui a gente tá a 3.550 metros de altura. E amanhã cedo, creio que estaremos a 4.200 metros de altura, mais ou menos. Quatro e 15 da manhã agora e já estamos começando a trilha para chegar ao cume da montanha. Muito frio, gente, muito frio. Vamos lá. A gente ainda tem que subir aquela montanha ali, ó. Ou seja, não sei se vai dar tempo de chegar até o nascer do sol. E agora estamos colocando os crampons, aquelas garras de metal que coloca no calçado, para que a gente consiga andar melhor no gelo, sem escorregar, né?
Então vamos que o sol já tá nascendo. Olha essa vista, gente. Olha essa vista. Nessa altura eu já tô sentindo muita falta de ar, cara. Cada 5 degraus que eu subo, eu tenho que parar uns 30 segundos mais ou menos. A gente se sente muito exausto nessa altitude. Seis da manhã e o sol já começou a aparecer lá no topo daquela montanha. We made it! Conseguimos! É onde a gente queria chegar. 4.200 metros. Annapurna Sul lá. E o sol começou a bater lá no topo daquela montanha. Porque ele começou a nascer lá do outro lado. É isso aí, galera. Chegamos aqui no topo. Eu queria agradecer a todos vocês por terem acompanhado essa jornada incrível até aqui. Meu amigo Bidur aqui, que me trouxe com segurança até aqui. E agradecer também ao Nepal Everest Trek, essa companhia que fez toda essa organização e que fez a gente chegar aqui com segurança. Valeu, valeu, Bidur. E lá vem o sol, gente. Dia perfeito pra gente chegar no cume. Na verdade, esse aqui é o viewpoint, né? Mas daqui a gente consegue ver vários cumes ao redor. Maravilhoso isso. Gratidão que tudo tenha dado certo. Gratidão. Estou aqui novamente. E o que mais interessante é que no Nepal o calendário é diferente. Aqui, hoje, exatamente hoje, foi coincidência. Hoje é o ano novo nepalês. And what year is today? 2083. Hoje eles estão completando o ano 2083, cara. Olha só que coincidência. Não, eu não planejei chegar aqui no ano novo. Happy New Year, my friend. Happy New Year, Hugo. It's nice to see you in the New Year with you here. It's my pleasure. Thank you It's so my much. pleasure. It's a special day. Yeah. Tem uma casinha de pedra aqui, ó. E um cara serve chá com leite, porque olha, o frio tá de rachar. Mas a vista compensa, né, cara? E se continuar por aqui, ó, você consegue chegar até o
o acampamento base. Mas é até aqui que a gente vai ficar mesmo. Aqui já tá ótimo. Hello, my friend. Hello, my friend. How are you? Good, and you? Do you live here? Yes. Wow, it's very cold up here. Ele vive aqui, ó, ele dorme aqui, a cama dele. Só que ele deve fazer fogo, né? Pra se esquentar também, né? Porque aqui em cima é bem mais frio. Mas olha só a vista dele. Já estamos aqui há 1 hora. Deu para curtir bastante o visual, mas agora as nuvens estão começando a subir e vai começar a fechar o tempo. E a gente vai começar a descer agora. Mas valeu, foi maravilhoso. We made it! Como vocês podem ver, as nuvens estão começando a cobrir já as montanhas, ó. Já estamos descendo faz o que? Quase meia hora. E cara, só de descer um pouco já melhorou a temperatura, não tá tão frio assim. Só que já tá bem nublado. Tem um pessoal que ainda tá subindo, que a gente cruza por eles, né, subindo. E eu fico imaginando que eles não vão chegar lá e não vão ver nada quase, né? Já conseguimos ver lá na frente onde a gente dormiu essa noite. O ponto de apoio lá, ó. A gente vai voltar lá para comer o café da manhã. E depois do café da manhã, vamos continuar descendo. Estamos chegando, gente. Já consigo ver aqui no meio da neblina nosso alojamento aqui. Mas lembrando que a gente só vai comer o café da manhã agora. Que agora é 8h30 da manhã. E depois já vai continuar descendo. Já sinto o cheiro do incenso. Isso significa que já tem civilização por aqui. Tem vários alojamentos aqui, né? A gente tá indo pro nosso. Mas eu já sinto o cheiro de incenso, né? Porque aqui é cultural, né, meu? Eles acordam e já acendem o incenso. Chegamos aqui. Finalmente. Foi uma caminhada difícil, mas muito gratificante. Foi mais ou menos 2 horas para subir até lá.
A gente saiu daqui, era 4h15 da manhã, mais ou menos. Foi mais ou menos 1 hora para descer. E agora eu tô esperando aqui o café da manhã pra gente comer e continuar descendo. Ainda bem que descer é mais fácil, né? Serão 2 dias descendo agora, até chegar em Pokhara. Chegamos aqui no Low Camp, que é onde a gente ficou na noite retrasada, né? E aqui nós vamos almoçar e ficar por aqui hoje. Depois jantar, dormir. Só amanhã a gente continua a descer. E amanhã a gente já chega em Pokhara. Amanhã já vai ser uma batida direto até Pokhara. Bom dia, meus amigos. Amanheceu um dia, pelo menos até agora, sol. Tá tímido o sol aqui, mas tá lindo o dia. Parece que vai ser um lindo dia. Tomara. Vamos tomar um café da manhã agora. É isso aí, galera. Começando mais um dia aqui, o último hoje. A gente vai descer por mais ou menos 2h30 agora. Vai pegar um outro caminho que é mais rápido, até chegar numa estrada que tem, que aí a gente vai pegar um transporte de volta para Pokhara. Então vamos lá, vamos começar aí a pura descida hoje. Já tô sentindo bastante minha panturrilha de ontem, de descer bastante, né? Que faz, se eu não me engano, faz mais exercício na panturrilha, né? Que a minha tá destruída. Namastê. Tô comprando água aqui, ó. Vou encher minha água. Já estamos caminhando faz 1 hora e cara, essa vegetação é muito linda. Essas árvores todas cobertas por esse musgo verde. É muito, sim, floresta tropical, né?
Olha, esse é um iaque. Um animal tipo um boi. Mas ele é daqui das montanhas. Típico do Himalaia aqui. Quanto mais a gente desce, mais quente vai ficando. Primeiro tirei uma blusa, e agora há pouco já tirei a outra. E olha que já faz quase 2 horas que a gente tá descendo, cara. Pior que não cansa, descer pra mim não cansa. O problema é a panturrilha, meu. A panturrilha deu uma amenizada na dor porque esquentou, né? Mas quero ver a hora que esfriar. Nossa, amanhã eu não consigo andar. Paramos aqui num ponto de apoio para descansar uns 15 minutinhos. Depois continuar, porque ainda falta, acho que 1h30 ainda. Ah, isso aqui é milho. They just use the stone and the mud. Aham. There is no cement, no road. That's why in 2015, in April, and many buildings were damaged, and many people they lost their life because of the houses. Because the houses are very weak, right? Yeah. No And- cement, Yeah. just No like road. mud. Yeah, mud and rock. Uau. E olha só, lá embaixo já tá já chega a estrada. Acho que é lá que a gente vai pegar o transporte até Pokhara. Namastê. नमस्ते गर्दा चड्डीको हो चलिहाल्छ नि चलेन भने म यहाँ हुन्छु त्यहाँ आउनु है ल चलेन भने ल चल चल What did you tell them? they're going to buy a chocolate, you know. And I asked, do you have enough money? And the girl says, maybe less 10 rupees each. And I give, okay, enjoy your day. Yeah, and they're happy and they're climbing. Chegamos aqui onde pega os transportes, esses jipes aqui, né? De volta para Pokhara. Nossa, foi difícil a descida, mas sempre gratificante, cara. Muita paisagem, muita cultura no meio, sabe? Porque passar por essas vilas, conhecer as pessoas locais, isso tudo é maravilhoso, cara. Isso que é a maior beleza, na verdade, dessas trilhas. Não é nem as montanhas, mas sim a cultura, a imersão nessa cultura, né?
E aqui estamos no centro de Pokhara, já estou caminhando para o meu hotel. E eu vou me despedir aqui do Vidur. Thanks so much, man, to take me to the top of the mountain and take me back safe. Yeah. Thanks so much. Yes, my pleasure. Appreciate. Yeah. Thank you. Namaste. Okay. Bye, man. Take care. Vidur foi muito legal, cara. Foi um guia fantástico. Só tenho a recomendar. E quem quiser contratar esse serviço dessa empresa que me levou, né, pra montanha, eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo aqui embaixo. E aí vocês podem contactar, perguntar preço e quem sabe subir essas montanhas assim como eu fiz. E é isso então, galera. Tô chegando aqui no meu hotel. Sou muito grato por ter dado tudo certo. E antes de terminar esse vídeo, quero pedir a ajuda de vocês, deixar aquela curtida se você gostou do vídeo. E por que não deixar um comentário que vai ajudar também muito o canal. Valeu!